onde a gente prometendo aqui começar a nossa segunda aula, a nossa segunda live, o nosso segundo plano, já do módulo 2, e a gente vai fazer as formas. A partir de hoje a gente vai falar sobre neurose. Se alguém tiver alguma dúvida que eu estiver falando, pode chamar aqui, pode perguntar, ou anota e me pergunta no final, que a gente abre espaço também para isso. Então, é vontade. Tá? Mas a gente vai ter oportunidade de responder os questionamentos que assim surgirem. Então, veja também lá aquelas informações que eu mandei no chat, e as datas e horários dos nossos encontros no plano de ensino, mas é bom a gente relembrar. E em relação aos questionários também, né? A gente não deve esquecer de responder. Não necessariamente precisa ser o final da aula, eles ficam abertos por 24 horas. Né? Então, fica aberto até da meia-noite de hoje até da meia-noite do dia 24 até final 25 ali, né? Então, tem que fazer hoje durante o dia. Esse questionário simples, não tem nada muito complexo, tá? Normalmente são 3 perguntas acerca da aula trabalhada, mas é para a gente relembrar mesmo, né? O importante é que eles também fazem parte da nota, como está escrito lá no campo avaliação do plano de ensino. Mas vamos lá, então, vamos falar sobre neurose. Tá? Então, dentro dessa perspectiva dos transtornos mentais, a neurose ela aparece junto como um monte de doenças também. E ela tem as suas características, digamos assim, do transtorno mental, que a gente sempre conversa, né? A neurose, ela tem as suas definições, quais são as doenças que compõem, né, que são consideradas dentro do grupo da neurose, mas uma característica que fica, e a gente vai ver isso na aula de hoje, e até o caminhar histórico desse grupo de patologias, né, classificadas como neurose, a gente observa que a pessoa tem sim, né, como a bibliografia aponta, um desequilíbrio ou uma instabilidade, né, dentro do seu funcionamento, dentro da sua saúde mental. Porém, essa pessoa, diferente do transtorno psicótico, né, essa pessoa ela não fica, como que eu vou colocar? Ela não fica, ou melhor, ela consegue desenvolver as suas atividades, né? Então, na verdade, ela não fica afastada socialmente, digamos assim, ou afetivamente da sua família, ou do seu trabalho, ou da sua escola, enfim. Ela consegue desenvolver a sua vida normalmente, tá? Então, ela consegue ir à escola, ela consegue trabalhar, ela consegue cuidar da família, ela consegue pertencer a um grupo a seu grupo social, né? Mas como a gente pode observar aqui, ó, nessa afirmação, ela tem, de certa forma, uma instabilidade, né, nas suas motivações, ou, né, no seu funcionamento, né? E conforme a bibliografia aponta, né, quando a gente vê essa instabilidade, não só emocional, mas essa instabilidade da saúde mental, né, eles sempre referem àquele mecanismo de defesa, né, daquela teoria de Freud que fala do id, do ego e do superego, né, frente aos estímulos externos. Então, quando ele fala que nós temos impulsos inconscientes, até porque as nossas respostas, né, em relação a esses estímulos externos, elas não são, a gente não consegue defini-las, então não consegue, de certa forma, defini-las no sentido assim, eu não consigo controlar a resposta.
Por exemplo, né? Se a gente pega um grupo de pessoas dentro de uma sala de aula e a gente faz um estímulo externo, né, para observar as respostas de cada um, a gente vê que as respostas elas são individuais, não são, até pode ter pessoas que tenham a mesma resposta, porém a gente observa que a singularidade desse processo. Deixa eu ver se eu consigo ser mais claro. Se a gente pegar uma sala de aula, né, vamos imaginar que nosso encontro hoje dentro de uma sala de aula, né, presencial, e aí na minha mochila eu pego, tiro e jogo um ratinho em branco no meio da sala de aula, né? Se a gente vai ter lá, sei lá, 20 pessoas lá dentro, provavelmente eu vou ter 20 pessoas, 20 respostas diferentes, né? Eu posso ter pessoas que vão se jogar pela janela, eu posso ter pessoas que vão sair correndo, tentar sair pela porta ao mesmo tempo, eu posso ter alguém que vai desmaiar, eu posso ter alguém que vai subir em cima de uma carteira, e assim como eu posso ter alguém que vai lá e pau, pisa em cima do ratinho, né? Então é nesse contexto, né? E essas respostas, quando elas são, quando essas respostas, esses estímulos externos, né, quando elas são somatizadas, ou seja, quando são respostas que, ao contexto externo, elas são, como que eu vou falar, elas são maiores do que necessariamente a gente poderia aguardar ou esperar, né? Por exemplo, joga um ratinho branco, a pessoa vê aquele ratinho na sala de aula no terceiro andar do prédio, da escola, e a pessoa se joga pela janela, né? E aí ela cai lá ao solo e ela pode, inclusive, ir a óbito, né? Você vai dizer, nossa, ela se jogou pela janela por conta de um ratinho branco, né? Um ratinho branco, não era nem um rato cinza, né? Não era nem uma ratazana, é um ratinho branco que a gente pode criar e cuidar em casa. Então, nesse sentido, quando esse impulso inconsciente, que é a nossa resposta, né? Ela tem uma exacerbação, digamos assim, né? Então, mais ou menos isso. Então, dentro desse contexto, é que a gente vem entendendo como que funciona a neurose. Então, de certa forma, eu posso ter num grupo de pessoas, por exemplo, no nosso grupo de convívio de sala de aula, a gente pode ter pessoas que, em relação a esses padrão de resposta, né, elas sejam exacerbadas. E aí a gente vai entrar também naquela discussão, né, o que define um padrão de respostas, né? Normalmente um padrão de respostas é definido por aquilo ao que a maioria das pessoas faria, né? Então a gente já tem mais ou menos, né, ao longo da nossa história, alguns padrões de respostas daquilo que é esperado acerca dos estímulos externos, né? Por exemplo, aí por isso que a gente vê essas situações acontecer, né? Por exemplo, vamos pensar em situações de violência. A pessoa está lá dentro do carro parado, está no ponto de ônibus, para quem chega é um assalto, né? Tem gente que consegue se controlar, tem gente que quer se defender, né? Quer tentar lá brigar, digamos assim, com a pessoa, e aí acaba, né, que essa pessoa, ou às vezes ela pode conseguir, ou ela pode se machucar, enfim. Então você vê que as respostas aos estímulos externos, elas acabam variando de pessoa para sujeito. E por isso que ele aponta aqui, né, por isso que a bibliografia, as pessoas que estudam isso, elas apontam, fazem uma relação com o nosso mecanismo de defesa, o mecanismo de crise que a gente tem, que a gente fala. E dentro desse mecanismo de crise, que eu acredito que vocês tenham visto isso na aula de transtorno de ansiedade, esse mecanismo de crise, ele vem com várias teorias, né? E a teoria que a gente mais se utiliza para a gente poder entender esse mecanismo de crise é a teoria psicanalítica do Freud, que fala essa questão do ego e de superego. A gente vai ver um pouquinho dela de novo. Então, nesse sentido, para a gente poder entender essa questão desses gatilhos, né, desses gatilhos aos estímulos e das respostas a isso. Então, a construção desse nosso mecanismo de defesa, tudo aquilo que a gente vem agregando de informação na nossa vida, eles vão ficando lá armazenados, né?
por a maioria deles no ego. Então, quanto mais, porque o ego é o pino da balança, digamos assim. Quanto mais informação, quanto mais experiência, quanto mais conhecimento, e eu estou falando de tudo na nossa vida, né? Mais você consegue deixar, mais informações você traz para o ego. Só que depende do tipo de informação que você vem carregando, né, se dentro dessa questão da razoabilidade, você pode ter que fica lá armazenado, né, guardado, né, dentro desse, digamos assim, dessa caixinha ou desse arquivo chamado ego. Mas a gente pode ter informações que podem tanto alimentar o id, quanto tanto pode alimentar o super-ego. Então, depende de que informações a gente vai ter. E aí, nesse contexto, a gente fala balança, né? Dependendo da informação que eu tiver externa, o que vai se sobrepor? Ou o ego vai conseguir equalizar uma resposta adequada, ou eu posso ter uma sobreposição do id ou uma sobreposição do super-ego. Então, vai depender de o que eu tenho de informações subjetivas dentro desse processo de resposta no mecanismo de defesa. Então, nesse sentido, aquilo que não está, digamos assim, dentro disso que é esperado socialmente, né? A gente tem um grupo de patologias, digamos assim, dentro da saúde mental que a gente classifica como neurose. Tá? Mas, reforçando novamente, esse grupo de patologias, né, por um bom tempo, se entendeu que são doenças, são aqueles transtornos leves, né, enquanto que aqueles transtornos psicóticos, que você tem aqueles sintomas mais agudos, né, que são mais graves, digamos assim, né, principalmente por conta de alucinar, por conta de delirar, eles entram nesse rol de doenças mais graves dentro da saúde mental. Então, a gente teria dois grupos, né? Se pensou dessa forma por muitos anos. A gente teria um grupo que seria das neuroses, um grupo que seria das psicoses, né? E isso até a década de 60. Então, a gente sabe que hoje, como que vem sendo abordado? Transtorno mental é transtorno mental. Então, alguns têm características, né, psicóticas e outros não. Então, essa coisa de separar o que é neurose e o que é psicose já não se trabalha mais dessa forma, né? Mas, para fim de entendimento, até porque a gente precisa discutir essas características, né, e até entender isso, né? Então, se tem dessa forma. Então, o que se sabe é que transtorno mental hoje, a nível de bibliografia, é transtorno mental, não importa se é ansiedade, se é transtorno do humor, se é transtorno de ansiedade, se é transtorno alimentar, se é o transtorno psicótico, né? Então, dentro de cada grupo desses transtornos, vocês viram e estão vendo que vai emergindo aí várias subclassificações, digamos assim, vários tipos de doenças, né, de subdoenças, digamos assim. Por exemplo, dentro do transtorno psicótico que a gente viu na aula passada, a gente viu que ele vai abrindo, né, um leque, né? Você vai ter as psicoses orgânicas, você vai ter as esquizofrenias, você vai ter a parte lá que traz o transtorno do humor, né, que também tem uma característica psicótica, e dentro daquela janelinha da psicose orgânica, aí você vê que você vai ter as demências, vai ter aquela outra circunstância, né, relacionada ao uso de substâncias psicoativas, que é o delírio. Então, e aí, dentro desse contexto, então ele não vem mais separando, não, neurose é isso, psicose é isso. Então, na verdade, você apresenta o grupo, um grande grupo de transtornos, o que agrega ali, o que se aproxima da sua clínica, dos seus sintomas, e você vai detalhando eles, entendeu? E assim, se a gente for pensar em relação a isso, as patologias que você pode ter um sintoma psicótico, entraria nas psicoses, e quando você não tem um sintoma psicótico, entraria nas neuroses, até a década de 60 é assim. Mas hoje já é visto que, por exemplo, transtorno de ansiedade é diferente de uma esquizofrenia. A ansiedade, ela
não é característica da ansiedade você apresentar um quadro clínico psicótico, né? Alucinar, delirar, enfim, né? Coisas mais graves, um delírio paranoide, um delírio místico, mas pode aparecer. Por quê? Porque a gente vê que dentro da saúde mental, né, as clínicas, elas meio que vão se misturando. Então, isso é observado até quando vocês, né, forem se deparar com isso na realidade, vocês vão ver que o diagnóstico de alguém, quando é acompanhado pelos serviços de saúde, né, ele não tem um diagnóstico único, ele tem na F2.9.8, entendeu? Então, assim, são várias classificações em cima da clínica que apresenta. Por quê? Por exemplo, o transtorno de ansiedade, você deve ter visto que tem muitos sintomas que se permeiam o transtorno do humor. Então, você vai ver na prática um sujeito que toma um ansiolítico, que faz uso de um ansiolítico, que faz uso de um antidepressivo, e inclusive pode fazer uso de um neuroléptico, um antipsicótico. Então, por quê? Porque justamente por conta disso, né, dessa clínica, ou desses sintomas, que eles acabam se misturando. Então, né, então você tem que trabalhar com várias possibilidades, tá bom? Deixa eu ver aqui. Nosso mecanismo de defesa que estava contando, né, acerca disso. E então, está dentro da teoria psicanalítica de Freud, né, que você, o nome do nosso mecanismo de defesa, ou mecanismo de defesa das crises. Então, você pensa em qualquer circunstância da nossa vida e coloque. Você pode pensar que poderia colocar aqui desafeto afetivo, uma situação de violência, que mais uma prova, que mais um trabalho a apresentar, que mais casamento, que mais um filho que vai nascer, luto, primeiro emprego, desemprego, né? Qualquer circunstância, qualquer problema da nossa vida, né? E aí, assim, dentro desse mecanismo de defesa, que resposta a gente vai ter? Então, a gente tem aqui aquilo que, segundo Freud, aquilo que a gente ia armazenando, né? Então, assim, aquilo que as respostas mais impulsivas, que a gente chama de IT, né? Tem fazendo alusão aqui, né? O tapetinho aqui. A gente tem a racionalidade, que seria o pino da balança, que é o ego, né? Então, quando eu consigo uma resposta, nossa, você teve uma resposta bem pragmática, né? Bem razoável em relação a isso. Então, são tudo que eu tenho de informação acerca do ego, né? E o superego, que é da moralidade. Então, a gente observa também que tem, se a gente for pensar, a gente olha, né? Se olha no espelho ou observa alguém que a gente conhece bem, que, nossa, não, aquela pessoa lá, ela tem muito mais características, né? Ela é muito mais impulsiva, não, ela é bem racional, ela é bem, né, séria, né? Ou não, né? Aquela pessoa que mais embotada, né? Mais calada, mais quieta, não que silêncio, né, ou que embotamento tenha um sinônimo de moralidade, mas é uma pessoa que vê assim, não, é bem ética, bem correta, né, então a gente vê que em algumas pessoas, né, se sobressai sempre, né, dentro da sua rotina de vida, uma característica, né, que é a característica mais marcante da pessoa. Mas não se engane, dependendo do que você colocar de estímulo aqui, pode se sobrepor qualquer uma delas, né? O que vai determinar é o estímulo que você vai fazer, né? Por exemplo, você pode ter uma pessoa que você conhece, não, aquela moça lá, ou aquela senhora, ou aquela colega, ou aquela amiga, ou a minha mãe, ou a minha irmã, ela é uma pessoa bem racional, né? Por vezes até gosta, né? Bem questão ética, questão moral, assim, dela é bem presente. Aí você põe aqui um estímulo externo, sei lá, você põe o filho dela aqui em perigo,
né, e ela na cena, você pode ter certeza que isso aqui vai se misturar tudo. Ó, né? Então, por quê eu falo isso? Né? Vai depender daquilo que você for estimular aqui, né? Mas no nosso dia a dia, né, a gente já consegue ver algumas características que mais se sobrepõem em relação a isso. Tá? Então, assim, existem outras teorias em relação a isso, né? Tem outra também, que é a teoria de aproximação do Sullivan, que ela também é interessante, né? Que fala dos estímulos externos, quando você é exposto a isso, então tem aquela possibilidade, né? Que ele fala em aproximação esquiva ou esquiva, né? Ou seja, você tem que decidir acerca de algo. Então você tem que pensar quando ele fala aproximação, é algo que você te agrada, e esquiva é algo que você não quer perto de você, digamos assim, né? E é isso que você tem que decidir. Então, por exemplo, dentro normalmente aquilo que te aproxima não é aquilo, não é a melhor resposta. Você tem que decidir por algo em que você não se sente bem, né? Você tem que decidir por algo que você não, né, digamos assim, você se esquiva. Por exemplo, passei no vestibular em outra cidade, vou ter que sair de casa. Então, sair de casa é algo que não me traz percepções boas ou sensações boas, digamos assim, né? Mas eu preciso ir. Então, assim, dentro desse sentido, me aproximar disso é ficar em casa lá, tranquilo, né? Conforto no lar, segurança dos meus pais. E o que me afasta, o que me esquiva, é eu ter que ir morar em outra cidade, às vezes em outro estado. Então, mas eu tenho que tomar uma decisão. Então, tem pessoas que tomam decisões, não, eu vou. Né? Tem pessoas que, não quero ir. Né? De qualquer forma, eu vou ficar aqui, não quero ir, porque lá não quero. Então, dentro desse tipo, quando ele fala, né, nosso mecanismo de defesa, então, ou seja, as respostas que a gente vai dar em relação aos estímulos externos ao longo da nossa vida. Mas, independente disso, né, de ser qual teoria, né, a que a gente mais trabalhar, digamos assim, principalmente para a psicologia, é a teoria da psicanálise de Freud, que é essa questão do id e do superego, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, então, vamos lá. Neurose aparece a primeira vez no século XVIII para classificar distúrbios das sensações e movimentação corporal sem nenhuma lesão anatômica, ou seja, aquilo que a gente falou, né? Então, assim, para classificar as nossas respostas emocionais, né, em relação aos estímulos externos. Então, ele faz aqui sem a pessoa ter uma doença, digamos assim, ou ter um comprometimento fisiológico, digamos assim, do sistema nervoso central. Então, assim, a pessoa não tem demência, a pessoa não tem tumor, não. Então, esse rol aí de resposta, digamos assim, aparece a primeira vez no século XVIII por esse médico escocês aqui. Bom, isso aqui é a historicidade do processo. Já no século XX, já com ideias de Sigmund Freud, e ele aqui, né, na pupila desse olho aqui, que tem a teoria da psicanálise, que é aquilo que a gente viu lá, né, ele traz isso com a neurose como um resultado, né, de conflitos. Aí ele traz aqui coisas bem subjetivas, né? De conflitos acerca, né, do que você tem, né, de informações lá, de abstratas suas, né? Quando ele coloca recalque isso aqui, é aquilo que você não resolveu. Então, ele tem a neurose, né, como a resposta a estímulos, digamos assim, né? Acerca das suas informações e, assim, aquilo que está, aquelas respostas que estão em desacordo, né, é em relação àquilo que você não resolveu, que você não trabalhou ao longo da sua vida, tá? Ou que você construiu dessa forma, digamos assim.
tá bom? Então, uma coisa interessante nesse contexto é a gente pensar que as nossas informações subjetivas, elas não se compõem só daquilo que a gente aprende na escola. Então, que a gente tem lá desde a nossa vida intrauterina lá, a gente já vem construindo respostas a esses estímulos, digamos assim, né? Desde lá, né, nossa concepção, a gente já vem construindo essas informações. Bom, então esse conceito apareceu, como eu comentei com vocês, né, até a década de 60, né? E aí se separava as doenças mentais em dois grupos, né? Psicoses e neuroses. Tipo, segundo, um pouco sobre isso. Tá? Mas isso aqui, pensando que existissem só esses dois grupos aqui. Tá? Então, Tá saindo muito ruim. Oi? O áudio tá saindo muito ruim. E agora, melhorou? Melhorou um pouco. É por conta do fone aqui. Você está segurando. Quer que coloque alguma coisa? Não. Ficou alguma informação em desacordo? Oi? Tá cortando um pouco ainda. Professor, tá bem cortando mesmo. Tá cortando ainda? Sim. Professor, será que não pode ser a internet? Mas se for a internet é complicado de resolver, né? Vamos torcer que não seja a internet, nem a minha, nem a de vocês, né? Porque realmente essas falhas, assim, pode ser ou do meu microfone aqui, mas eu aumentei bem o volume dele agora, né? Ou pode ser a minha saída, né? O meu upload, ou o download de vocês aí, velocidade, né? Que vocês recebem daquilo que eu emito, né? Mas vamos ver se melhora agora. Mas qualquer coisa, se ficar muito falhado, vai chamando aí, tá? Pode interromper, fique à vontade. Tá bom? Eu acredito que seja o microfone mesmo, professor. É. E agora, melhorou? Agora tá melhor. Se o senhor falando dessa forma, acho que vai ficar bom. É, porque eu tô segurando o microfone aqui ao lado da boca, então deve ser o microfone. Então, que é aqueles fone com microfone, então. É. Mas vamos lá, deixa eu colocar aqui. Então, onde que começou a cortar aqui? Desde o início. É só em algumas falas do senhor. Pode continuar, então eu tá. acredito. Tá bom, vou continuar então. Então vamos lá. Então, como eu estava comentando com vocês, né, então a gente tem aqui até a década de 60, em que apareceram Começou de novo, professor, a cortar. Agora, então deve ter a ver com a internet. Dá a impressão que é no microfone mesmo, parece. Não, Eu acredito que essa porta quando o professor passa o slide, aí só fica uns minutinhos, depois volta ao normal. Então tá. Vamos ver aqui, vamos mais devagar, então. Então, até a década de 60, a gente dividiu, né, ou se pensava em transtornos mentais em dois grupos, as psicoses e as neuroses, tá? Então, se a gente for pensar, quem caminhou nessa forma, né, ou quem puxou isso, né, foi a partir da teoria psicanalítica do Sigmund Freud, tá bom? Como a gente estava falando lá. Deixa parar de falhar. Então, vamos lá. Nesse contexto, pensando nesses dois grupos, né, a gente tinha, então, as psicoses como as doenças mais graves, por conta dos sintomas, né, principalmente da clínica dele. Né? E aí, além disso, olha só, gente, como a gente vê que hoje a psicose não é só isso, né? Então, até então, a psicose como as doenças mais graves, e de fato, né, elas ainda são as doenças no sentido de mais grave por conta de terem sintomas clínicos, né,
que mais desabilitem a pessoa, que mais desagreguem a pessoa, o seu funcionamento intelectual. Tá? Então, nesse contexto. Tá? Só que até então, até a década de 60, se tinha como as psicoses, como doenças graves, até então tudo bem, a gente trabalha nesse contexto ainda hoje, porém, entendia que as causas das psicoses eram somente causas orgânicas. Quando eu falo causas orgânicas, a gente já pensa em dependência química, por exemplo, como a gente comentou segunda-feira. Um sujeito, né, que faz uso de substância psicoativa, independente dela ser legal ou ilegal, ou seja, lícita ou ilícita, né, dependendo o tempo de uso dessa substância, né, assim como qual substância. Gente, eu vou pedir para quem não... deixa o microfone desligado, aí só liga se me chamar, porque fica muito ruído aqui de ambiente, que fica ruim daí, tá? Mas pode ligar para me chamar, tá bom? Se tiver alguma dúvida, ou anota e pergunta no final. Então, a gente tem... até então se entendia que psicoses tinha somente uma causa orgânica, né? Ou seja, dependência química, ou do álcool, ou de alguma droga, ou de alguma medicação, que você acabava, né, tendo esses sintomas, né, psicóticos para você ser classificado, né, dentro do transtorno psicótico. Ou no caso de uma demência, que também é uma causa orgânica, né? Então, assim, a relação que se fazia dos quadros psicóticos era somente com causas orgânicas. E, né, a relação que se fazia das neuroses, né, ele falava que além de as neuroses serem menos graves, né, o que define essa gravidade, que é assim até hoje? A nossa capacidade de funcionamento intelectual, ou seja, eu ainda consigo manter a minha dinâmica de vida, eu consigo ir à escola, eu consigo ir ao trabalho, eu consigo ter uma vida, digamos assim, social, eu consigo manter as minhas relações sociais e afetivas, consigo. Então, estaria nesse grupo aqui. Por isso que ele fala essa questão de grave ou mais grave. Então, aquilo que é atribuído como menos grave, até então era atribuído às neuroses. E, assim, como causa, ele trazia todo como causa subjetiva, tá vendo aqui? Ou conflitos emocionais, ou traumas psicológicos. Então, são problemas subjetivos. Ou seja, não está relacionado a um problema orgânico, digamos assim, né? Ou não está relacionado a uma causa fisiológica, né? Por exemplo, uma dependência química, uma demência, um acidente vascular cerebral, na qual você pode desenvolver um quadro psicótico. Então, ele falava que na neurose, elas eram as doenças menos graves, né? Porque essa pessoa conseguia manter a vida dela, enfim, e a causa dela eram causas subjetivas, então estavam relacionados a problemas subjetivos dela. Né? E a gente hoje, como que a gente trabalha hoje? Né? A gente tem o transtorno mental hoje, os transtornos mentais, onde a gente tem os grandes grupos, né? E a gente sabe que a gente tem como causa tanto condições orgânicas ou fisiológicas, como condições subjetivas, né, do nosso dia a dia, da nossa forma de viver, das nossas relações de trabalho, relações afetivas, relações sociais, enfim, né? Então, e eles podem estar e assim, hoje a gente não separa mais isso, não, aquilo que a causa dessa doença mental, se for fisiológico ou orgânico, é aquilo que for subjetivo é desse lado. Então, não tem mais lado. A gente consegue perceber hoje, né, que as doenças mentais, elas podem ter como causa, como gatilho, digamos assim, tanto problemas fisiológicos, né, de causas orgânicas, quanto questões subjetivas, que eles trazem aqui como conflitos emocionais ou traumas psicológicos, que é aquilo que a gente vai constituindo, né? Inclusive, hoje a gente sabe que, né, todas as patologias podem ter as duas
circunstâncias, né? Mas aí, tanto fisiológico, que a gente chama, né? Tanto objetivo quanto subjetivo, né? Porém, a gente sabe que as questões subjetivas, elas permeiam quase que todas as doenças, tá bom? Mas aqui só para a gente entender como que a coisa funcionava, tá? E até para a gente entender hoje também, né? Porque a gente sabe que uma característica que fica, como eu disse para você no primeiro slide, é que nos quadros das doenças, né, que são caracterizadas como neuroses, né, a gente vai ver algumas depois, a característica fundamental delas é que a pessoa consegue manter sua dinâmica social, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu comentei com vocês, né? Então, assim, nas últimas décadas, estudos sustentáveis, né? O funcionamento, né? Ou a forma como acontece isso, podem ser iguais, tanto para a neurose quanto para as psicoses, digamos assim. Tá? Então, por isso que isso não se sustenta hoje em dia. Tá? Ele fala aqui, né, que os mecanismos de neurotransmissão participam da produção e manutenção dos sintomas, né? Certamente, né? Então, assim, em qualquer das patologias ligadas à saúde mental, né, a participação ou a funcionalidade dos teus neurotransmissores, né, principalmente o GABA, eles são importantíssimos, né, enquanto neurotransmissor, além de outros, né? Então, assim, a gente sabe que a gente tem outros também importantes, principalmente relacionados ao nosso padrão de humor, né? Que é a questão da adrenalina, norepinefrina, enfim, né? A gente tem outros neurotransmissores aí que compõem as nossas sinapses químicas, né? E a gente tem o GABA nessa circunstância, né? Como responsável em fazer essa transposição, né? Dessa sinapse química, digamos assim, de um neurônio para o outro, né? Então, a presença desses neurotransmissores de forma equilibrada, né? Ela é importante, né? Para qualquer circunstância da saúde mental, não necessariamente para um grupo ou para outro, tá? Aí fala aqui também a questão de fatores genéticos, né? Então, a gente sabe que e aí existem alguns estudos, né, em relação às psicoses, que eles até falam alguma possibilidade, algum marcador genético, tá? Mas no caso das neuroses, se a gente for pensar que a gente tem hoje doenças atreladas à neurose, né, a gente não tem essa afirmação de que são doenças hereditárias em relação à neurose. Tá? Não tem essa questão de hereditariedade. Que é interessante que ela fala que a capacidade, no caso da neurose, né, a capacidade de discernimento não é afetada seriamente. Como assim? A pessoa consegue, ela consegue ter consciência, ela consegue viver, digamos assim, ou manter a sua dinâmica de vida. Quando a gente coloca a dinâmica de vida, essa questão, né, ela consegue manter as relações delas, tanto familiares, né, as relações de amizade, questão trabalho, questão família, né? Pode haver suporte medicamentoso? Pode haver suporte medicamentoso, sim. Então, o tratamento, no caso, a gente fala que a terapêutica, nessas circunstâncias da neurose, ela não é baseada só em acompanhamento com a psicologia, digamos assim, né, como era feito lá no início, né? A gente sabe que a psicologia ela não conduz a parte medicamentosa, a terapêutica dela não permeia por esse lado, né? O psicólogo não prescreve ou não transcreve medicação, né? Então a parte medicamentosa é atribuída ao médico, nesse recorte aqui ao psiquiatra. Então, o que a gente sabe hoje é que a terapêutica, tanto para um caso quanto para outro, se a gente for pensar, né, tanto para um grupo tanto para as neuroses quanto para as psicoses, enfim, né, ou se
recortar isso mais ainda, você pensar hoje como grupos de transtorno, como a gente vem conduzindo aqui, apresentando para vocês essa disciplina, a gente sabe que a terapêutica não envolve só, né, a questão da psicologia, digamos assim, né, e também não envolve só a questão medicamentosa, né. Então, a terapêutica, ela tem que ser, ela pega um escopo bem maior hoje. Então, você não consegue pensar uma doença mental olhando apenas para um tipo de abordagem, entendeu? Elas se complementam, elas não são destoadas, elas se somam nesse contexto, tá? Então, a gente não pode atribuir o que acontece hoje, né? O que sempre aconteceu. A gente sempre atribui a nossa melhora da saúde à medicação. Então, assim, por parte dos problemas de saúde, você resolve com medicação. Por exemplo, você está com febre, você toma um antitérmico, a febre resolveu. Você precisa entender, né, ou tentar entender o porquê da febre, né? A mesma coisa, vamos puxar agora para a saúde mental, uma depressão. Você resolve uma depressão só com um antidepressivo? Não, se resolvesse, não existia mais depressão no mundo. A mesma coisa serve para a ansiedade, a mesma coisa serve para as esquizofrenias, né? Então, só a medicação por si só não dá respostas, né? Então, a terapêutica, ela tem que envolver outros campos, né? E um dos campos que se tem hoje dentro da saúde mental, quando eu falo em saúde mental no contexto psicossocial, é não envolver somente a parte medicamentosa. Então, eu sei que hoje eu preciso, né, da saúde mental, eu preciso da parte medicamentosa, mas eu preciso dos outros serviços. Eu preciso da psicologia, eu preciso da enfermagem, né, eu preciso da nutrição, eu preciso de outros campos. E quando eu falo em outros campos, trabalhando juntos, eu já não remeto mais a um hospital psiquiátrico. Porque quando eu falo a palavra hospital, eu já penso em medicação e doença, né? Já faço um afunilamento nesse recorte, pensando dentro de um contexto biológico, digamos assim, o que a gente conhece por contexto biomédico. Então, eu penso num leque maior de possibilidades. Então, nesse contexto, na saúde mental, o hospital psiquiátrico não é mais o representante, não é mais o carro-chefe do serviço de saúde, e sim um serviço que agregue outros, né, outros profissionais, digamos assim, com outro olhar, e principalmente aproximando o sujeito da família, porque até então, historicamente, ele sempre foi afastado. Vocês devem ter visto isso naquele documentário do Holocausto Brasileiro, que foi disponibilizado para vocês, assim como na historicidade da psiquiatria e da saúde mental. Então, você não tem mais aquele indo nessa contramão de não afastar o sujeito, de não apartar ele, então de agregar ele à família, à sociedade. Eu preciso do serviço que trabalha nesse contexto. E nesse sentido, eu tenho, então, a atenção psicossocial. Então, ela não vê o hospital como carro-chefe, e sim um serviço substitutivo a isso. Seria um serviço que agrega, né, o sujeito, a família, porque daí dentro do contexto social dele, e os profissionais, olhando para isso, olhando para esse problema, digamos assim, né, para essa patologia por vários ângulos, para a gente conseguir ter uma resposta, tá bom? E as respostas na saúde mental, elas não são tão pragmáticas igual na saúde no contexto geral. Por exemplo, você tem uma dor abdominal, é diagnosticado com apendicite, você faz o procedimento cirúrgico chamado de apendicectomia, acabou, resolveu, né? Faz uso da medicação profilática, antes e após para evitar complicações, né, por conta do procedimento. Enfim, são recortes bem direcionados, né? Tanto que você interna numa unidade de saúde, num hospital, né? Interna para a cirurgia de apendicite e é aquilo ali que você vai cuidar e vai embora, né? Resolveu. Na saúde mental é diferente, as respostas são bem mais lentas, né? Envolvem outros profissionais, envolvem outros recortes, tá? E o principal disso tudo é que mais, assim,
uma das coisas que mais dificulta, digamos isso, é a dinamicidade do sujeito, ou seja, na maioria das patologias da saúde mental, esse sujeito deixa de funcionar enquanto sujeito, ou seja, questão de família, questão de trabalho, questão de... Ele não consegue mais desenvolver as suas atividades, isso não chama atenção. E pegando esse próximo slide, a gente tem a diferença entre neurose e psicose em relação à questão clínica, né? Então, você vê aqui, essa corte com a realidade, tá? Em relação à realidade, é aquilo assim, até em relação assim, à clínica mesmo, a questão de delírio, a questão de alucinação, né, porque é aquilo que não é real. Né? Na neurose eu não tenho esse corte com a realidade, na psicose eu tenho. Né? Na neurose eu tenho entendimento da minha doença, na psicose eu não tenho. Na neurose eu consigo ter discernimento da minha vida, discernimento das coisas que eu executo. Né? Na psicose, não. Né? Capacidade de argumentação também, né, de arguição, minha capacidade intelectual, digamos assim, ela se mantém na neurose. Né? Na psicose, eu tenho delírio e alucinação, na neurose eu não tenho. Consequentemente, essa questão da minha consciência, do meu funcionamento intelectual, ele não fica obscuro, digamos assim, na neurose. Quando que na psicose eu tenho essa característica. Tá? Esse slide aqui é bem interessante, que a gente consegue discernir, né, o que de cada um. Então, ainda, né, abordando nesse sentido, ele fala aqui que a palavra neurótico, de maneira que é usada hoje, pode ter um sentido, né? Você é um neurótico, você é um louco. Não. Isso é uma forma equivocada. Na verdade, até essa questão do louco, hoje em dia, né, é muito relativo, porque o limiar entre a normalidade e a loucura, digamos assim, ele é muito estreito. Né? Ou seja, as respostas que eu vou dar na minha vida, elas podem muito estreito nesse sentido, né? Nossa, aquele professor era tão gente boa, o que aconteceu com ele, né? Ficou louco, surtou, por tal situação. Então, nesse sentido, limiar, o que separa isso das respostas, nas nossas respostas em relação à saúde mental, é muito estreito em relação a isso. Então, é equivocado a gente atribuir, né, o termo loucura aos sujeitos. E nesse contexto, nisso que a gente está comentando hoje, principalmente a questão da neurose. Então, é inapropriado, é equivocado, né, você ter neurótico como sinônimo da palavra loucura. Tá? Porque ele tem, então, como eu comentei com vocês, a questão da neurose é você ter respostas desproporcionais, digamos assim, né? Porque respostas desproporcionais, né, às nossas vivências. Então, é nesse sentido. Tá? Que ele aponta a questão da neurose. Tá? Então, ele fala aqui que a pessoa neurótica, né, não tem nenhum comprometimento, então não consegue seguir sua vida. Né? Seus sentimentos são normais, e mesmo assim, quando você coloca a palavra normais, né, é normal o sentimento, né, é aquilo que se tem padronizado socialmente. Então, a sociedade padronizou o sentimento normal de uma mãe com um filho, é a questão do cuidado, do carinho, certo? Né? Então, quando você vê uma mãe que não cuida bem da sua prole, então mas aquilo ali chama atenção. Por quê? E isso tem também a ver com o espaço micro dentro da sociedade, com uma cultura. Por exemplo, vamos pegar a gente aqui no Mato Grosso. Né? A gente tem aqui no Mato Grosso, a gente tem um estado formado, né, por uma questão migratória. Pessoas que vieram do Nordeste, pessoas que vieram do Sul, né, e pessoas que já, assim,
que residiam aqui, né? Enfim, então você vai ter aspectos aqui em relação a isso que podem, que para um grupo é normal, para outro não. Aí tem a questão, dentro dos que residem aqui, tem a questão dos índios. Então a gente vê que na cultura indígena tem muitas respostas de sentimentos dele que para nós destoa. Então você olha e fala, nossa, né? Principalmente na questão de relação entre casal, relação entre os pais e filhos, a gente vê que, dependendo da etnia, você tem algumas situações que destoam, né? Então, no nosso olhar, né, na minha bagagem subjetiva, eu posso entender aquilo como uma coisa anormal, mas dentro daquele espaço micro lá daquela aldeia, aquilo é uma resposta normal, né? A mesma coisa quando eu olho para fora, né? Vamos supor, vamos pegar um hábito, né? Um hábito cultural aqui, né? De algumas localidades do Mato Grosso. Alimentar, vamos lá, vamos pegar toda a cabeça de boi. Tem determinados locais aqui, espaços micros, em que cabeça de boi é um prato típico, as pessoas, né, colocam a cabeça daquele boi e vão comer aquilo lá, beleza, tranquilo. Eu já comi isso em Cáceres e gostei. Mas vai a gente levar uma matula, né, levar um saco lá com a cabeça de boi lá no meio do shopping, em Iguatemi, lá em São Paulo, eu coloco aquilo em cima de uma mesa, né, e começa a comer aquela bochecha do boi lá, enfim, né? Vocês podem ter certeza que vai dar maior correria no shopping. Então, é nesse contexto, quando a gente fala daquilo que são padrões normais e anormais, depende do teu recorte no teu espaço micro também, tá? E o espaço micro, principalmente o espaço cultural, né? Aquilo que é normal dentro da tua cultura, da tua família, do teu estado, da tua cidade, do teu bairro, tá? Ok? Vamos lá. Então, ele fala aqui nesse contexto, bem encaixado aqui, né? Que no caso da neurose, são pessoas que ficam mais angustiadas, mais deprimidas, mais teatrais, mais impressionadas, mais preocupadas, com mais medo. Então, eles têm respostas exageradas. Bom, a gente fosse exagerada num monte de coisa aqui, tá? Então, por isso que ele fala que seria muito mais relacionado, não necessariamente, né, como ele fala aqui, que não é uma doença mental, né? De certa forma, está relacionado com a sua doença mental, né? Mas tem a ver com a sua personalidade. Ah, tá. E quem constrói a sua personalidade? O teu espaço micro, onde você vai se constituindo. Por isso que eu falo, desde lá da tua concepção intrauterina, lá, você já vem construindo essas informações. Então, se as suas respostas vão ser mais para alguns ou todos os estímulos externos, isso é algo que a gente constrói, né? Por vezes, isso pode nos atrapalhar a nossa dinâmica de vida. Por vezes, a gente pode precisar de tratamento, de terapêutica, que pode envolver uso de medicação mais terapêutica ou não, tá? Nesse sentido. Então, aqui fala, segundo o dicionário, então, relacionado à psiquiatria, né? A pessoa com neurose, ela tem dificuldade de adaptação, né? Apesar de ela poder trabalhar, estudar, vida amorosa, enfim, né? Mas ela tem uma dificuldade de adaptação. Quando a gente fala de adaptação, gente, seria as nossas dificuldades de resposta a esses estímulos que envolvem, né? Trabalhar, estudar, relações afetivas, enfim. E tem a ver com isso aqui, né? Com o nosso mais ansioso, mais angustiado, mais deprimido, mais questionador, mais teatrais, mais questionados, mais preocupados, com mais medo, né? Você, falei lá no início, tá, a gente está potencializando mais as situações dos estímulos externos dos outros, tá?
também uma observação interessante, que é a mesma coisa, né? Então, esse psiquiatra aqui, Kurt Schneider, falou que é uma resposta às nossas vivências, né? Então, são respostas anormais. Então, o que eu estou falando é questão do mais, né? E acaba chamando a atenção, né? Então, essas reações neuróticas, que a gente chama de neuroses, né? A questão do mais, né? Ele tem a ver com as nossas vivências, né? Então, como que a gente construiu essas informações das nossas vivências? Nesse contexto, nosso espaço subjetivo é importantíssimo. O que é o espaço subjetivo? Sua família, sua escola, seu trabalho, né? Sua religião, né? Suas relações afetivas. Isso são os espaços subjetivos, tá? E aí elas podem aparecer, essas neuroses, né? Esses mais aqui, eles podem aparecer na questão da ansiedade. Então, posso pensar que um transtorno de ansiedade, ele entra no grupo das neuroses? Entra, né? Então, assim, nesse contexto, se a gente for pensar em neurose, tentar classificar a ansiedade, ela se remete a uma psicose ou uma neurose? A uma neurose. Transtorno do humor. Bom, transtorno do humor ele pode ser tanto uma neurose quanto uma psicose. Tá? Por quê? Em relação ao transtorno do humor. Se você sabe a sua depressão por conta de uma relação afetiva, de um desafeto afetivo, beleza. Tá? Se nessa depressão por conta da relação afetiva é um estímulo externo, algo subjetivo, tá bom, é uma neurose, tá? Aí você pega lá 10 comprimidos de midazolam e faz ingesta dele para tirar a sua vida. Aí é um quadro psicótico, entendeu? Nesse contexto, você acredita que, você entende que o fazer uso daquela medicação para tirar a sua vida, né, vai resolver. Chegar naquele contexto ali, né, vai tirar o teu entendimento acerca daquilo que você está vivenciando. Então, nesse contexto, também é uma psicose, tá? Então, nesse sentido aqui que eu estou falando, essa questão da neurose, né, então, assim, se você pensar, né, a gente consegue entender que a ansiedade se aproxima de uma, né, enquanto classificação, enquanto tipo de doença das ansiedades. Tá? E ele até aponta aqui, vocês devem ter visto lá na questão de ansiedade, a questão da fobia, né, estresse pós-traumático, então, que está relacionado a estímulos externos. Então, de fato, né, a gente tem aqui, então, a questão da fobia, né, uma neurose, então, aí os tipos de fobia, né, pode ser de local, pode ser de um lugar, né, pode ser fobia social, no caso de você, quando você é olhar para outros, né, pode ser de objetos, de animais, né? Só que um detalhe, gente, fobia não é medo. É muito mais do que isso. Você deve ter visto. Eu tenho medo de altura, tá bom, mas aí você tem que ir lá naquela altura para pegar alguma coisa, para salvar alguém. Ah, beleza, você vai com muita mais prudência do que o outro, porque você tem medo daquilo, beleza. Agora você está vendo lá em cima da árvore, lá, o seu filho de 1 aninho que subiu lá, e você não consegue subir, porque você travou, né? Aí eu posso até pensar em você ter fobia, né? Você ter medo de altura. Tá? Então, no sentido de que perpassa o medo, que você não funciona. Você é posto numa situação que você tem que fazer, e mesmo assim você não consegue, tá. Então, beleza. Tá? Então, essa é a diferença. Por exemplo, andar de avião. Eu tenho fobia de andar de avião. Tá, aí você ganha uma passagem lá, sei lá, sonho dessa vida. Não vou porque de avião, não quero ir. Posso pensar isso como fobia? Posso. Não, eu vou, mas vou com medo. Vou lá arrancando as unhas, né? Tomo com algum calmantezinho, enfim, né? Faço das minhas, uso lá algumas ferramentas para distrair, com filme, música, enfim. Ok, isso é um medo. Então não chegou a se tornar uma fobia ainda. Ok? Por exemplo, eu tenho fobia de cobra. Tá. Mas e aí, você consegue
se desvencilhar dessa situação ou você congela, digamos assim, porque no transtorno de ansiedade, você deve ter visto lá, você tem os níveis, né? Moderado, leve, moderado, né? E aí depois ele traz o intenso, que na verdade ele acrescenta como borderline, se eu não me engano, e o pânico, né? Então, o pânico é quando você trava. Então, fobia, a pessoa realmente ela não funciona, ela trava. Outra coisa aqui do ansiedade, que ele vai apontar aqui para nós, porque a fobia, hoje a gente tem a fobia dentro do transtorno da ansiedade, tá? Então a gente tem aqui a ansiedade de passar por situações, né? Principalmente aquelas situações que a gente tem ou que a gente não conhece, né? Quem que no primeiro dia de aula não fica com vazio no estômago, pode dar dor de cabeça, pode dar dor de barriga, que pode dar tremedeira. Tem numa prova, né? Amanhã tem a prova final, total, se eu não passar, se eu não tirar aquela nota, eu vou perder o semestre. Então, provavelmente naquela noite anterior, algumas pessoas não dormem, algumas pessoas no dia, né, estão lá mais aflitas, né? Então, isso é uma coisa inerente do ser humano. Então, a ansiedade é algo inerente, é algo que faz você dar aquele passo a mais, digamos assim. Então, ela é como se fosse algo que o ser humano precisa, né? Imagina se a gente não tivesse, né, esse receio, digamos até esse medo de algumas coisas, né? Quão imprudentes seríamos, né? Só que aí está, em que momento esses sintomas, né, eles são normais, em que momento eles passam a ser patológicos ou ligados à saúde mental. E aí vocês veem que na ansiedade você tem sintomas físicos, né, que é a dor de estômago, dor de cabeça, taquicardia, você fica lá com a mão suando, né, fica com tontura, e você tem os comportamentais, a pessoa ela pode começar a chorar, ela pode começar a rir, ela pode sair correndo, enfim. Então, vocês já viram isso, né? Então, beleza. Então, assim, enquanto a gente estiver no nível leve de ansiedade, é algo inerente, porque, tem que aquela prova, preciso passar, preciso me dedicar, preciso, né, esse concurso, nossa, essa disciplina, nossa, não, conhecer um sujeito ou uma sujeita, preciso me dedicar, preciso melhorar nisso. Então, nesse sentido que ele é inerente, né? Então, você faz os seus ajustes e consegue passar por isso, né? Então, você estuda, se prepara para a prova, chega lá no dia, você está nervoso, está com a mão suada, mas você consegue se concentrar, consegue fazer, beleza, você passou por isso, é bom para a gente isso. Agora, chega lá na hora, você, né, travei, não consegui, né, não entendi nada de nada, li aquilo, li ali, não entendia, mas eu estudei, mas agora não achava a resposta. Então, de certa forma, o que ele fala, né, que esses sintomas da ansiedade eles acabaram te atrapalhando. Então, quando ele fala que o tipo de ansiedade, a moderada, né, você precisa de ajuda. Então, com ajuda, você consegue desenvolver. Então, nesse caso aqui, né, assim, o ajuda seria de terapêutica, né? Então, nesse sentido. Por isso que ele fala aqui, o ansioso, o transtorno de ansiedade, enquanto uma neurose, né? Porque ele está ligado com os gatilhos externos, tá? E aqui ele traz aqui os sintomas, que vão ter sintomas comportamentais e sintomas físicos, tá? Outro transtorno ligado à neurose é o histriônico, né? O que é o histriônico? Desculpa, aqui, né? É aquela questão da que ele fala aqui, ó, teatralidade, né? Ou seja, as pessoas, o seu emocional, digamos assim, sua resposta emocional, ela é acima da média. Né? Só olhar para a figura dessa moça aqui, né? Você já viu, né? Por exemplo, você mostra uma barata para ela, né? A pessoa desce grito, você mostra uma barata para alguém, né? Opa, o comum é você, né, pensando na barata, se afasta, talvez até matar a barata logo, né? Então, ele traz aqui como histriônico, aquela coisa de potencializar, né,
seus estímulos, né? Então, ele fala aqui, inclusive, de desmaiar, ficar paralisado, fala tema, né? Então, esse é o histriônico, a pessoa que potencializa sintomas. Tá? E o outro tipo, o toque, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que vocês também viram, que ele está dentro do transtorno da ansiedade. Né? Então, ele fala aqui, são aquelas pessoas, né, que têm rituais, né, ritualísticas, né, manias, enfim. Né? Mas, enfim, novamente, para você ser classificado, né, como um transtorno de ansiedade, tipo toque, né, não é diferente de você ser uma pessoa cuidadosa, uma pessoa cautelosa. Aqui, esses rituais, se você não segue esses rituais, você não funciona, você trava. Então, essa é a diferença. Tá? Outro que ele traz aqui, que vocês viram também na ansiedade, é a questão do estresse pós-traumático. Né? Então, você vive um trauma, até tem mais de 11 que você tem, né? Então, você vive esse trauma, né? Ou viver essa situação. Né? Então, você continua vivendo aquilo, né? Então, aquela situação que você passou, né? As lembranças, e você evita, né? Gatilhos que te remetem àquela lembrança. Por exemplo, se você está num ponto de ônibus e você é assaltado, né? Não, por um tempo você pode ter certeza que você não vai andar de ônibus, talvez não vai naquele ponto, mas é esperado, né? Passar determinado tempo, você vai voltar a andar de ônibus e você até vai sentar naquele ponto de ônibus de novo, né? E normalmente essas coisas que nos estressam no sentido de nos gerar traumas, são situações muito graves, muito agudas, digamos assim, fora do normal, né? Ou aquilo que você também é desconhecido. Por exemplo, se você morar em São Paulo, se toda pessoa que morar em São Paulo pegar uma grande metrô, uma grande capital, né? É mesmo Cuiabá aqui. Nós vamos pensar em São Paulo. Se toda vez que você for assaltado no ponto de ônibus, você deixar de andar de ônibus, se você morar em São Paulo e não quiser mais aquele ponto de ônibus, imagina, né? Então a cidade ia parar por conta do nível de violência de uma metrópole. Né? Então, o que acontece? Por conta disso, se é uma situação, digamos assim, que acontece com mais frequência, essa informação já está lá no seu mecanismo de defesa, então você tem isso como uma coisa normal. Você é assaltado? Tá, já fui assaltado 5 vezes, 10 vezes. Você ser assaltado em Cuiabá já não é uma coisa tão normal, mas é esperado. Agora, você ser assaltado em Diamantina, no ponto de ônibus, acho que, né, ou numa cidade onde a violência ela é menor, então, nesse sentido, pensando no assalto, tá? Então, por isso que ele fala que é algo que é fora do normal. Tá? No momento que isso se tornar, né, que essas coisas elas acontecem mais rotineiramente, elas acabam dando dentro da normalidade. Se você chegar em São Paulo e falar, né, pensando nessa questão do assalto, né? Assalto, o que mais? Coisas do dia a dia, né? Então acabam se tornando uma rotina, né? Então, normalmente aquilo que é novo, né? Aquela sensação que é nova, que você vive, pode gerar um trauma, né? Então, normalmente são as coisas mais agudas, assim, tá bom? Aí ele fala aqui, né, que a definição daquilo que pode ser uma vivência traumática, para você, são aquilo que é mais complexo, né? Então, que vai ter a questão da morte, de doença, né? Questão econômica, familiar, social, ocupacional, né? Então, imagina, agora nesse momento de pandemia, né? Você perdeu um familiar, você tem um familiar internado, isso pode gerar um estresse, um trauma em relação a isso, né? Ou você, por conta desse momento, ter perdido seu emprego, então tem as dificuldades, né? Então, assim, como que você vai conduzir isso? Então, isso pode gerar um trauma para você, tá? Nesse sentido. O que mais que ele fala aqui? Aí fala em relação ao que gera, né? Nesse caso, você acaba evocando essas lembranças. Então, tem gatilhos que evocam essas lembranças, né?
e você evita viver elas, como eu comentei. Então, se não é normal para você a questão do assalto, do ponto de ônibus, então provavelmente você, por algum tempo, você não anda de ônibus e nem naquele ponto de ônibus. Por quê? Porque aquilo vai te evocar lembranças, e essas lembranças vão te fazer você, né, reviver aquela situação que foi desagradável para você. Né? E existem pessoas que conseguem, né? Lógico, é normal, é esperado isso da gente, mas é esperado que isso passe. Em que momento isso se torna patológico? Quando isso que não passa, né? O sujeito, nossa, ele foi assaltado no ponto de ônibus, nunca mais andou de ônibus, nunca mais saiu de casa. Isso é esperado? Não, não é esperado. Então, isso é algo que tem que ser, né, digamos assim, tratado, porque não é uma resposta muito maior do que o que é esperado para aquele tipo de evento, nesse sentido. Tá? Ainda aqui... deixa eu ver. Ah, tá, isso aqui é legal. Vou botar aqui, a questão dos gatilhos, tá? Então, eu falo aqui, ó. A questão dos gatilhos, né, em relação a isso. Ele fala aqui, condição 1, condição A, B e C. Né? Na condição A, a pessoa, digamos assim, aqui, ele fala com uma estrutura normal. Estrutura normal, né? Principalmente por questão subjetiva. Tá? Normal no sentido de que as respostas suas são esperadas. Então, os seus estressores da vida, suas respostas não são, tá vendo? O peso aqui, isso aqui como se fosse um peso, ó. Elas não são, né, muito, como que eu vou colocar aqui? Elas não são maiores do que o esperado, no caso aqui mais pesados, tá? No caso aqui o B, uma pessoa com estrutura normal, suportando estressores muito pesados, tá? Então, aqui, a estrutura dela é normal, mas o estressor dela, ela acaba corroborando, ela acaba, né, dando mais valor a isso. Isso pode rebentar? Pode. Rebentar, que eu digo, é trazer o rebentar que você fala em relação à patologia. Tá? E o C é uma pessoa com estrutura afetiva muito frágil, né? Suportando estressores normais da vida. Então, nesse sentido, está vendo aqui, ó, a cordinha bem fininha. Né? A estrutura emocional dela, ou a estrutura afetiva é frágil. O que ela está vivenciando é o mesmo peso, digamos assim, ou a mesma circunstância do que a pessoa A. A diferença é que ela tem pouca estrutura, pouca construção subjetiva. Então, isso aqui pode rebentar? Pode, eles estão vivendo a mesma situação. Porém, essa pessoa tem uma estrutura melhor, ou seja, aqui, ó, essa cordinha dela, se pensar nessa estrutura, é mais forte. Essa estrutura dela é mais fraca, isso pode rebentar. Nesse caso aqui, essa pessoa, ela não tem problema em relação, né, à sua estrutura, mas o peso pelo que ela está vivenciando, imagina, perdeu o emprego, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu família, sei lá, é algo muito pesado. E mesmo ela tendo essa estrutura, veio de uma estrutura afetiva considerada normal, no âmbito familiar, né, no âmbito religioso, enfim, né, o que vai compor isso aqui, beleza, mas o peso que ela está segurando é maior do que, né, é um peso bem complexo. Então, isso aqui pode rebentar. Quando ele fala aqui, rebentar é questão da patologia mesmo, está relacionado à patologia, tá? Então, aqui ele também fala nesse quadro, ó, o organismo humano, o homem, precisa de um estado de equilíbrio, e aí tem um evento estressante, que pode te levar a um estado de desequilíbrio, né, que pode haver necessidade de reabilitação, necessidade de recuperação. Né? Então, essa recuperação, né, vai estar relacionada aos fatores, né, do equilíbrio presente, daquilo que você está vivenciando,
tá? Então, você tem um entendimento bem real desse evento, tá? Beleza, por exemplo, vamos pensar o luto aqui, né? O estado de equilíbrio, evento estressante, o luto. A gente sabe que quanto mais próximo, quanto mais chegado for essa pessoa que morreu, maior é esse estresse aqui. Então, vai gerar um desequilíbrio, né? E aí, a necessidade de recuperação, a gente sabe que o luto ele tem um percurso temporal, né, e fases que você vai vivenciar. Beleza, eu vou estar me recuperando com isso. Então, eu tenho uma percepção realista desse evento e vou me reconstituindo e vou restabelecendo o meu equilíbrio. Beleza. Então, aí, o que é restabelecer o equilíbrio no caso do luto? Eu volto para o trabalho, família, relação afetiva, enfim, né? Acabo compreendendo aquela situação do luto, beleza. Ou, né, eu posso ter uma percepção distorcida disso, eu posso nunca sair desse luto. Né? Então, eu vou ter que, nesse caso, eu vou ter um ou mais fatores de equilíbrio ausentes, ou seja, o que vai me equilibrar aqui, no caso do luto? Bom, eu tenho as etapas do luto, né? E eu preciso viver elas, assim como eu preciso ter ferramentas, né, subjetivas que equalizam isso. Então, se isso aqui não estiver legal, né, sei lá, foi mamãe que morreu, mas no último ano eu não falei com mamãe, eu não fui no aniversário dela, não fui no Dia das Mães, eu fiquei 6 meses sem falar com ela. Então, você vai agregando informações aqui. E você, quando ele fala percepção distorcida, em relação a isso que eu estou comentando, é que você vai somatizar isso maior do que é o esperado para esse evento. Então, é isso aqui que tem que ser. Aí você tem que trabalhar essas questões aqui para poder você voltar ao seu estado de equilíbrio. Tá? Ele fala que neurose tem cura? Tem cura. Tem cura, né? Todas as doenças mentais. Você consegue ter um basal dela. Necessariamente, quando você fala cura, é diferente da gripe, né? Você toma uma vacina da gripe, acabou, né? Os doenças hepatites, né? Que você já tem uma conduta tuberculose, mas você consegue. Por vezes você consegue, talvez, curar, né? Dentro desse recorte da doença mental, mas na maioria você consegue equalizar, como, por exemplo, no caso da esquizofrenia. Tem cura? Não, mas a pessoa aprende a conviver com aquilo. Então, você acaba tendo um basal daquela situação. Fala, né, da necessidade, então, da terapêutica, para passar a questão medicamentosa. Então, você precisa pensar nisso. Tá? Recomendo a sessão por tratamento. A terapêutica não é só um tratamento medicamentoso, mas um tratamento também terapêutico, também psicológico. E interessante aqui, ó, isso a gente aponta também na questão psicossocial, o sujeito e família, porque a maioria dos gatilhos está aqui. Tá? E aí aqui, o que ele fala aqui, que na maioria dos casos, né, de neurose, que você vai ter depois uma vida considerada normal, independente dos agravantes, mas você precisa pensar na terapêutica aqui. A informação que você tem nisso, ela é herdada? Não é herdada. Né? A gente tem até os conceitos aqui que a gente está pensando nessa questão da herdade, que tem a característica genética, constitucional e hereditária. A neurose, ela não é genética, por sua vez, ela não é constitucional, é uma doença constitucional, né? Por exemplo, ele traz aqui um exemplo, se a pessoa nasceu surda, essa surdez é constitucional, sem necessidade de ter sido genética, porque na família dela não tem ninguém genético, mas ela nasceu surda, constitucional é isso, tá? Aí pode ter sido agregado a uma doença lá que aconteceu ao longo do parto, né? Por exemplo, beleza, doença pode ser surdo, então essa é uma doença constitucional. E doença hereditária é aquilo que vem da função genética. Então, a neurose não é hereditária. Hereditária é um exemplo da nossa que pode ser uma doença hereditária. Né? Essa doença é
né? É uma doença neurológica em que a pessoa, né, ela vai ter um comprometimento neurológico severo, de mobilidade, de cognição, né? E ele fala que ela é, de fato, hereditária e ela é garantida em 50% da sua prole, ou seja, se você tiver 10 filhos, 5 vão ter a possibilidade de ter essa doença. Eu sei que essa doença não tem nada a ver com a neurose, mas é só para a gente entender essa questão da hereditariedade. Então, a neurose não é hereditária, né? Ele fala aqui de prevenção, né? Prevenção é saúde mental, você tem uma vida adequada, né? Questão social, questão psicológica, questão alimentar, então, equilibrada, questão afetiva também, você manter esse equilíbrio, né? Você construir bem a sua condição subjetiva, você tem respostas equilibradas a esses fatores estressantes ao longo da vida. Tá?